Há feridas que parecem sussurrar nosso nome quando tudo fica em silêncio. Elas se escondem entre lembranças, objetos, cheiros e músicas e voltam quando menos esperamos, como ondas que insistem em tocar a areia, mesmo depois da maré baixar. Talvez você conheça esse peso, o arrependimento por algo que fez ou não fez. A palavra dura que ouviu e que se tornou um eco. A perda que deixou um vazio. A traição que rachou sua confiança. O erro que você jura que não repetiria, mas que se tornou um espelho incômodo. Se for assim, respire. Não é o fim da sua história. Deus não escreve finais no meio dos capítulos. E a sua caminhada, por mais cansada que esteja, ainda está sob o olhar de quem cura corações e pensa em você com amor desde sempre. A Bíblia diz que Ele cura os quebrantados de coração e cuida de suas feridas. Isso não é uma frase bonita. É uma promessa de um Deus que sabe o nome da sua dor e, mesmo assim, chama você pelo nome do seu futuro. Uma das armadilhas mais perigosas do passado é nos convencer de que Ele define quem somos. Ele oferece rótulos baratos, fracassado, complicado, irrecuperável, difícil de amar. Mas Deus não trabalha com etiquetas humanas. Ele trabalha com identidade. Antes de qualquer queda, antes de qualquer crítica, antes de qualquer vergonha, você foi desenhado por Ele com propósito. Você não é o erro que cometeu, nem o erro que cometeram com você. Você é obra em andamento, argila nas mãos do oleiro. Às vezes a roda gira rápido e dá tontura. Às vezes ele amassa e recomeça, e dói. Mas o que ele constrói resiste ao tempo, e a beleza final compensa o processo. Se hoje a vida parece um remendo, lembre-se, Deus nunca desperdiça pedaços. Ele costura histórias com fios de graça. Existe um convite de Deus para o seu presente, erguer a cabeça. Isso não é negar o que aconteceu. É reordenar quem tem a última palavra. A vergonha quer abaixar seus olhos. A culpa quer prender seus passos. O medo quer cortar suas asas. Mas Deus não fala com você da poeira. Ele fala com você do alto, chamando pelo seu nome. Quando Ele diz levanta, Ele estende a mão. Quando Ele diz anda, Ele promete presença. Quando Ele diz segue, Ele abre caminho. Não é sobre o tamanho da sua fé, mas sobre o tamanho do Deus em quem você decide confiar. Se a sua fé hoje é pequena, entregue mesmo assim. A fé pequena nas mãos do Deus grande move montanhas que você nem sabia nomear. Talvez você tenha tentado esquecer, empurrar para debaixo do tapete, dizer que está tudo bem. Mas Deus não cura o que fingimos que não dói. Ele cura o que apresentamos. Há uma diferença silenciosa e profunda entre varrer a dor e levar a dor para o altar. No altar, lágrimas viram sementes, e sementes viram flores no tempo certo. Você não precisa chegar a Deus arrumado, pronto, forte. Pode chegar como está, cansado, confuso, quebrado, com dúvidas, com raiva até. Ele não se escandaliza com a sua humanidade. Ele se aproxima por causa dela. Jesus tocou leprosos, conversou com rejeitados, chorou em túmulos, perdoou quem o negou e levantou quem caiu. Ele sabe o que é ser atravessado por dores que o mundo não entende, e é por isso que ele entende você. Olhe para a história de José. Venderam o jovem como escravo, caluniaram-no, esqueceram-no numa prisão. O passado dele tinha tudo para ser uma jaula. Mas o Deus que estava com ele no poço também estava com ele no palácio. E quando o reencontro com os irmãos aconteceu, José pôde dizer que Deus transformou o mal em bem. Isso não muda o que os irmãos fizeram, não romantiza a dor, não apaga cicatrizes, mas revela que existe um autor maior, capaz de redimir linhas tortas com caligrafia de misericórdia. O mesmo pode acontecer com você. O que feriu não vai ter a palavra final. O que travou vai virar testemunho. O que atrasou vai virar aprendizado. O que doeu vai virar compaixão por outros que dói. Às vezes, o passado dói, porque nos apegamos a perguntas que não têm resposta. Por que comigo? E se eu tivesse agido diferente? E se eu tivesse ficado? E se eu não tivesse confiado? A ansiedade ama os e se. Deus convida para um outro lugar. E agora? Agora você pode respirar e devolver o peso que não é seu.
Agora você pode perdoar quem te feriu, não porque merece, mas porque você merece ficar livre. Perdoar não é esquecer, é deixar de carregar, é tirar a corda do próprio pescoço, é deixar Deus ser o juiz e você o curado. Perdoar não é passividade, é coragem. É dizer, eu me recuso a permitir que o mal continue me definindo. E quando você perdoa, ainda que com mãos trêmulas, o céu abre espaço para novas possibilidades. A graça entra pela mesma porta que você abriu para o perdão. Talvez você precise se perdoar. Isso dói de um jeito diferente, porque nos sentimos responsáveis, e a culpa sabe falar alto. Mas a cruz fala mais alto do que a culpa. Na cruz, Jesus não apenas lidou com o pecado, ele lidou com o peso dele. Ele tomou sobre si para que você não precise se punir eternamente. Existem consequências que enfrentamos com maturidade, sim. Existem reparos que fazemos com humildade, sim. Mas carregar para sempre um fardo que Cristo já levou é desprezar o preço que ele pagou. Receber o perdão não é desrespeitar a justiça, é honrar a misericórdia. Quando Deus perdoa, ele não devolve a dívida depois. Ele apaga. Ele joga no mar do esquecimento. Ele cria caminho no deserto e rios em lugares secos. 43:18-19. Em essência, ele faz novo. E novo é novo mesmo. Se você olha o presente e só enxerga poeira, lembre-se de que a fé não depende da paisagem, mas da promessa. Deus não pode mentir. O que ele diz sobre você é firme, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você espera. Jônior 29:11. Talvez você não consiga esperar sozinho. Tudo bem. Deus empresta ombros. Peça ajuda. Busque irmãos e irmãs de fé que caminhem com você. Às vezes, a cura chega numa oração compartilhada, num abraço que diz, sem palavras, que você não está só, numa mesa onde você pode ser verdadeiro sem medo. A igreja não é um museu de gente perfeita. É um hospital de gente curada no processo. Permita-se ser cuidado. Permita-se ser encontrado. Há práticas simples que reacendem o coração. A gratidão diária, mesmo que pequena. A leitura da palavra, mesmo que um versículo. A oração sincera, mesmo que breve. O silêncio diante de Deus, mesmo que por poucos minutos. Não subestime o poder do pequeno fiel. Uma semente não parece promissora até romper a terra. A constância de hoje prepara a colheita de amanhã. E quando falhar, recomece. Deus não se impressiona com quedas. Ele se alegra com recomeços. Cada manhã é uma janela aberta. Cada noite, um cobertor de descanso. A vida não precisa ser perfeita para ser abençoada. Ela precisa ser entregue. Talvez você pense, mas eu não consigo sentir Deus. Sentimentos oscilam, mas a presença dele não. Você não vê o vento, mas sente o efeito nas folhas. Você talvez não sinta Deus agora, mas pode ver os rastros dele. Oportunidades que se abriram, livramentos que você só percebeu depois. Forças inesperadas, pessoas que chegaram na hora certa. A sua própria capacidade de continuar quando achou que acabaria. Ele está aí, nos bastidores da sua história, alinhando cenas, conectando pontas, preparando encontros. Quando a cortina abrir, você vai entender. Enquanto isso, confie. Às vezes, crer é caminhar com a luz suficiente para o próximo passo. O futuro não é terra proibida para você. Deus não apenas pode curar o passado, ele pode pintar o amanhã. E ele faz isso não com tintas de medo, mas com cores de esperança. O medo diz, e se der errado? A esperança responde, e se Deus fizer algo maior? A esperança não é ingenuidade, é a coragem de olhar para além do que os olhos veem. É ancorar o coração nas promessas, não nas previsões. É preparar a casa para visitas boas. É arrumar a mesa da alma e dizer, eu acredito que coisas novas virão e eu estarei pronto. Você não precisa saber como. Você precisa dizer sim. Se hoje é um sábado, um domingo, se é início ou fim de semana, lembre-se, descansar também é fé. Descansar é admitir que o mundo continua girando, mesmo quando você não dá corda. É confiar que Deus trabalha enquanto você dorme. É abrir espaço no peito para que a alegria tenha por onde entrar. Que neste fim de semana você sinta leveza nas pequenas coisas. Um café quente, um céu limpo depois da chuva, o riso de alguém querido, um versículo que brilha no coração,
um telefonema de reconciliação, um passo de coragem. Esses sinais discretos são como cartas de Deus dizendo: eu estou aqui, e o melhor ainda vem. Talvez o recomeço para você hoje seja simples: enviar uma mensagem pedindo perdão, jogar fora lembranças que te prendem, escrever uma oração em um papel e colocar na Bíblia, dar um passeio conversando com Deus, desligar a comparação, abraçar alguém com verdade, dizer para si mesmo diante do espelho: eu sou amado por Deus. O céu se movimenta quando um coração decide. E se você se sente fraco, peça força. Se sente sozinho, peça companhia. Se sente sem rumo, peça direção. Jesus disse que quem pede recebe, quem busca encontra, e quem bate tem a porta aberta. Não é um método mágico, é um relacionamento vivo. Lembre-se de Pedro, que afundou porque olhou para o vento, mas foi levantado pela mão de Jesus. Lembre-se de Davi, que chorou até não ter mais lágrimas, mas fortaleceu-se no Senhor e venceu. Lembre-se de Ana, que derramou sua alma no templo e saiu com paz antes mesmo de ver o milagre. Lembre-se de Paulo, que considerou tudo perda diante do ganho de conhecer a Cristo e seguiu para o alvo. Essas histórias não estão na Bíblia para ficar bonitas em páginas antigas. Estão lá para acender em você a chama do "também é possível comigo". O Deus deles é o seu Deus, ele não mudou. Seu amor não expirou. Suas promessas não caducaram. Então, hoje, antes de terminar esse momento, feche os olhos por um instante e entregue. Diga com suas palavras, simples e verdadeiras: Deus, eu te dou meu passado. Eu te dou minhas feridas. Eu te dou o que eu entendo e o que eu não entendo. Eu te dou o que fiz e o que me fizeram. Eu te dou meu medo e minhas tentativas. Abre em mim um caminho novo. Mostra-me passos práticos. Coloca em meu coração a coragem de perdoar e a humildade de pedir perdão. Ensina-me a erguer a cabeça. Eu confio em ti. Não precisa ser perfeito. Precisa ser real. Deus trabalha melhor no terreno do sincero. E quando levantar, levante diferente. Levante sabendo que não está sozinho. Levante com o compromisso de não permitir que o passado dite o ritmo do seu presente. Levante com a certeza de que Deus, que começou a boa obra em você, vai completar. Não apresse o processo, mas não desista no meio. Ande no ritmo da graça, passo após passo, dia após dia, oração após oração. E celebre as pequenas vitórias. São elas que somam grandes conquistas. Se hoje você conseguiu respirar sem se culpar, é vitória. Se conseguiu orar sem mascarar a dor, é vitória. Se conseguiu acreditar mais um pouco, é vitória. O céu se alegra com os seus centímetros de coragem. No fim, a boa notícia é esta: a história que Deus escreve com você termina em esperança. O passado pode ter deixado marcas, mas o amor de Deus deixa marcas mais profundas. Onde a dor cavou, a graça preenche. Onde a culpa gritou, a misericórdia sussurra mais perto. Onde a vergonha encurvou seus ombros, a mão de Deus endireita sua postura. Você foi chamado para viver, não para sobreviver ao que passou. Há um amanhã preparado, e nele há risos que ainda não riram, portas que ainda não abriram, amizades que ainda não chegaram, conquistas que ainda não foram vistas. Levante a cabeça, caminhe na direção da luz. Deus vai surpreender você de formas que você não tem como prever. E enquanto Ele faz, que seu coração guarde esta certeza: você é profundamente amado e nenhum passado é grande o suficiente para apagar o futuro que Deus sonhou para você. Há dias em que a lembrança do passado parece ser um inimigo que não se cansa. Ela aparece na madrugada, quando o sono não vem, no meio da tarde, quando o silêncio toma conta, ou até mesmo em lugares onde você acreditava estar seguro. As feridas emocionais não obedecem ao relógio, e é por isso que precisamos aprender a lidar com elas de uma forma espiritual. Porque sozinhos não temos força suficiente para apagar aquilo que já aconteceu. Mas é exatamente aí que o poder de Deus se manifesta. Ele não apaga a história, mas transforma o significado dela. O que antes era vergonha pode se tornar testemunho. O que antes era queda pode ser degrau. O que antes foi prisão pode virar libertação. Isso não acontece de um dia para o outro, mas acontece.
A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas. E o tempo da cura também chega para quem espera no Senhor. Quando o passado tenta falar mais alto, é importante lembrar que ele não tem autoridade sobre o futuro. O inimigo gosta de usar memórias dolorosas como correntes invisíveis. Ele repete mentiras para que você acredite que não existe saída. Mas a palavra de Deus revela que em Cristo somos novas criaturas. E as coisas velhas já passaram. 2 Coríntios 5,17. Isso significa que você não precisa carregar um nome que Deus já não reconhece mais. Se Ele chama você de filho, é porque essa é a sua identidade verdadeira. Nada que você tenha feito e nada que tenham feito contra você pode apagar o que o sangue de Jesus conquistou. O perdão de Deus é completo, mas muitas vezes temos dificuldade em acreditar nisso. Achamos que precisamos pagar um preço maior, como se a cruz não fosse suficiente. Mas a verdade é que a cruz foi suficiente para todos os pecados, para todas as dores, para todas as culpas. Quando Jesus disse, está consumado, Ele não deixou nada de fora. Tudo o que pesava contra você foi cravado na cruz. Então, se Deus já o perdoou, quem é você para continuar se condenando? O perdão precisa ser recebido, e quando você o recebe, uma nova liberdade se abre diante de você. Essa liberdade é como uma chave que abre portas que você achava trancadas para sempre. O problema é que muitas vezes o nosso coração insiste em voltar para os escombros. Ficamos olhando para as ruínas do que se perdeu, tentando imaginar como teria sido se nada tivesse acontecido. Mas viver assim é como tentar dirigir olhando apenas pelo retrovisor. Mais cedo ou mais tarde, você acaba batendo. É preciso olhar para frente. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 3:17 que ele esquecia das coisas que ficaram para trás e avançava para as que estavam diante dele, prosseguindo para o alvo. Esse esquecer não significa apagar da mente, mas significa não permitir que o passado dite o rumo da vida. O foco estava no alvo, e o alvo era Cristo. Muitas vezes, não conseguimos avançar porque acreditamos que o passado roubou a nossa capacidade de sonhar. Mas Deus não é apenas o restaurador de corações. Ele também é o restaurador de sonhos. Talvez você tenha desistido de projetos porque achou que já não era digno, que já não valia a pena, ou que o tempo havia passado. Mas Deus é o Senhor do tempo. Ele pode fazer em um mês o que você não conseguiu em 10 anos. Ele pode abrir portas que você nunca imaginou. Ele pode colocar pessoas certas no seu caminho que mudam completamente a direção da sua vida. Quando ele age, o impossível se torna realidade. Lembre-se de Abraão. Aos olhos humanos, ele já não tinha mais condição de ser pai. A idade avançada parecia um limite intransponível. Mas Deus havia dado uma promessa, e Deus não é homem para mentir. Mesmo diante da impossibilidade, Abraão creu, e sua fé foi considerada justiça. O resultado foi um filho prometido, um futuro garantido, uma geração que veio depois dele. Assim também é com você. Não importa o quanto o passado tenha dito não. Quando Deus libera um sim, nada pode impedir. Mas para viver o novo, é preciso abrir mão do velho. É difícil soltar o que já conhecemos, mesmo que doa. O ser humano tem o costume de se apegar ao que é familiar, mesmo que isso esteja machucando. Mas Jesus disse que ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque isso estraga tudo. O odre precisa ser novo para receber o vinho novo. Talvez Deus esteja esperando apenas você soltar o que já não serve para que Ele encha sua vida com algo muito maior. Isso exige fé, porque abrir mão dói. Mas não se esqueça, tudo o que você entrega a Deus volta em forma de bênção. Talvez você olhe para trás e veja apenas marcas negativas, mas até essas marcas podem se tornar testemunho. Olhe para o apóstolo Pedro. Ele negou Jesus 3 vezes, e isso poderia ter sido o fim da sua história. Mas Jesus foi até ele depois da ressurreição e o restaurou. Perguntou 3 vezes se ele o amava, e deu a ele uma missão ainda maior. O homem que negou por medo se tornou o homem que pregou. Com ousadia no dia de Pentecostes, e milhares se converteram.
Isso mostra que o passado não precisa ser a prisão da sua vida, mas pode ser o palco da sua transformação. Deus não se impressiona com o que você fez. Ele se importa com o que você ainda vai viver. Ele não olha para você pelo prisma da queda, mas pela perspectiva da promessa. Se ele diz que tem pensamentos de paz a seu respeito, é porque ele já vê além. Você não está preso em um capítulo escuro. Deus já escreveu a continuação. A sua parte é confiar e não desistir no meio da caminhada. E quando o peso vier, lembre-se de descansar em Deus. Muitas vezes, pensamos que descansar é sinal de fraqueza, mas na verdade é sinal de confiança. Quando você entrega a Deus as suas lutas, está dizendo: eu sei que não posso, mas sei que o Senhor pode. É exatamente nesse lugar de rendição que o milagre acontece. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Esse convite é real. Você pode chegar a ele como está, sem máscaras, sem disfarces, sem medo. Ele não rejeita o coração quebrantado. E enquanto você descansa, Deus trabalha. Enquanto você espera, Deus prepara. Enquanto você ora, Deus age. Ele está sempre no controle, mesmo quando você não entende o processo. O que parece atraso pode ser apenas o tempo de Deus alinhando todas as coisas. O que parece silêncio pode ser apenas o céu tecendo algo maior. E um dia, quando olhar para trás, você vai entender que até mesmo o tempo da dor foi parte de uma construção de vitória. No presente, Deus quer que você viva com esperança. A esperança não é otimismo vazio, não é fechar os olhos para a realidade. A esperança bíblica é certeza no coração de que Deus é fiel. É saber que, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda assim você pode se alegrar no Senhor, porque Ele é a sua força. Abacuque 3:17-18. A esperança faz você sorrir antes mesmo de ver o milagre. Ela antecipa na alegria, porque confia que Deus já está agindo. Por isso, levante a cabeça. Não é arrogância, é fé, não é orgulho. É obediência ao chamado de Deus. Levantar a cabeça é dizer para si mesmo e para o mundo espiritual: eu não vivo mais curvado ao passado, eu vivo erguido pelas promessas de Deus. Quando você faz isso, você mostra que confia no Pai, mesmo sem ver todas as respostas. Isso agrada o coração de Deus, porque sem fé é impossível agradá-lo. E saiba, dias melhores virão. Eles não são uma possibilidade distante, mas uma promessa para aqueles que confiam em Deus. Talvez você não saiba como, nem quando, mas saiba quem está ao seu lado. O Senhor é o seu pastor, e nada lhe faltará. Ele o guiará por pastos verdes, mesmo depois de desertos áridos. Ele lhe dará descanso em águas tranquilas, mesmo depois de tempestades agitadas. Ele restaurará a sua alma, mesmo depois das feridas mais profundas. O seu futuro não é definido pela dor que viveu, mas pelo amor que Deus tem por você. E esse amor é eterno, incondicional, imutável. Se você se apegar a ele, nada poderá pará-lo. Não há ferida que não possa ser curada. Não há lágrima que não possa ser enxugada. Não há deserto que não possa florescer. Você foi chamado para viver algo novo. E esse novo já começou no momento em que você decidiu acreditar. Existem memórias que parecem tatuadas dentro de nós. Por mais que tentemos arrancá-las, elas reaparecem em pensamentos, em lembranças, em lugares, até em pessoas. É como se o coração insistisse em abrir cicatrizes antigas, trazendo à tona dores que já deveriam ter cicatrizado. Mas se há uma coisa que aprendemos com a palavra de Deus é que não existem feridas tão profundas que Ele não possa curar. O Senhor não apenas fecha as brechas da alma, Ele renova o interior de tal forma que até as marcas se tornam testemunho de superação. Jó é exemplo disso, perdeu tudo. Sofreu dores físicas e emocionais, mas ao final, Deus restituiu sua vida em dobro. O passado de sofrimento não teve poder para anular o futuro de bênçãos que Deus havia reservado. Muitos acreditam que o passado é uma sentença permanente, como uma prisão sem portas. Mas a cruz é a chave que abre qualquer cela. O que antes parecia definitivo se torna apenas um capítulo de uma grande história. Veja a vida de Paulo. Ele perseguiu cristãos, foi um homem temido e temível.
Aos olhos humanos, estava condenado a ser lembrado como inimigo da fé. Mas Jesus o encontrou no caminho de Damasco e tudo mudou. O perseguidor se tornou apóstolo, o inimigo virou amigo, o destruidor virou construtor da igreja. Isso nos mostra que não importa quão escuro tenha sido o passado, a luz de Cristo pode transformar tudo. A grande questão é, estamos dispostos a deixar Deus reescrever nossa história? Porque muitas vezes não é o passado que nos prende, mas nossa resistência em soltá-lo. Nos apegamos à dor como se ela fosse parte de nós. Nos acostumamos tanto com as feridas que já não sabemos como seria viver sem elas. Mas Jesus chama você para largar o peso, para abandonar o jugo que não lhe pertence mais. Ele já levou tudo sobre si. Carregar novamente é como se você dissesse: o sacrifício de Cristo não foi suficiente para mim. Mas foi, é suficiente e sempre será. É preciso crer que o futuro pode ser melhor. A esperança é um exercício diário. Todos os dias o inimigo vai tentar te lembrar do que deu errado. Todos os dias a mente vai tentar trazer à tona lembranças de fracassos. Mas todos os dias você pode escolher se apegar ao que Deus disse. O profeta Isaías declarou: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não a percebeis? 43:18-19. Isso significa que enquanto você olha para trás, Deus já está criando algo à frente. Enquanto você lamenta, Ele já está preparando consolo. Enquanto você chora, Ele já está preparando alegria. Olhe para si mesmo hoje. Talvez você não veja nada além de cansaço, marcas e lágrimas. Mas Deus olha para você e vê um filho amado, alguém que ainda vai sorrir, alguém que ainda vai realizar, alguém que ainda vai viver o melhor. Ele não terminou a obra. Você é como uma carta em processo de escrita. O autor ainda está traçando as palavras. Por isso, não feche o livro antes da hora. Ainda há páginas para virar. Ainda há capítulos para viver. Ainda há vitórias para alcançar. A caminhada com Deus é feita de processos. Ele não apressa o crescimento porque sabe que cada etapa é necessária. O deserto de hoje é o treinamento para a terra prometida de amanhã. A prova de hoje é a preparação para a vitória futura. Nada é em vão. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até as lágrimas são guardadas em um odre diante dele. Nada passa despercebido. Se hoje você está sem forças, ele mesmo renova. Se hoje você não tem palavras, o Espírito intercede por você com gemidos inexprimíveis. E quando o amanhã chegar, você verá que não valeu a pena desistir. Valeu a pena esperar, valeu a pena acreditar, valeu a pena segurar firme. O futuro não será construído sobre os escombros do passado, mas sobre a rocha que é Cristo. Ele é o alicerce seguro, aquele que nunca muda, aquele que sustenta em qualquer tempestade. Quem constrói a vida sobre ele não teme o vento, não teme a chuva, não teme a enchente, porque sabe que está firme. Levantar a cabeça, portanto, não é apenas uma expressão de ânimo, é uma postura espiritual. É declarar que você confia em Deus acima de tudo. É não permitir que a vergonha continue ditando a forma como você anda. É dizer ao mundo espiritual: eu sou filho do Rei, e não mais escravo do medo ou da dor. E quando você se posiciona assim, algo muda dentro e fora de você. O coração começa a acreditar de novo. A mente começa a se alinhar com a verdade e os passos começam a se mover em direção ao propósito. Então, respire fundo agora mesmo. Olhe ao seu redor. Ainda há vida, ainda há tempo, ainda há promessas. Se o sol nasceu mais uma vez hoje, é porque Deus ainda acredita em você. Se você pode ler essas palavras, é porque Ele ainda tem algo para realizar através da sua vida. Você não é um acaso, não é um erro, não é um fracasso. Você é amado, escolhido e separado para viver algo muito maior. E no final, quando olhar para trás, você verá que tudo fez sentido. O que hoje dói, amanhã será testemunho. O que hoje parece derrota, amanhã será vitória. O que hoje parece vazio, amanhã será plenitude. Porque Deus é especialista em transformar lágrimas em alegria, dor em dança, cinzas em beleza. E você será a prova viva disso. O fim de semana chegou e talvez você esteja cansado, tentando entender tudo o que passou.
Talvez esteja buscando uma resposta, uma direção, uma palavra que faça sentido. E aqui está. Deus não terminou. O melhor ainda está por vir. A felicidade que você pensou nunca mais alcançar está reservada. A paz que parecia perdida voltará a encher o coração. A alegria que foi roubada retornará multiplicada. Deus vai fazer você uma das pessoas mais felizes deste mundo, não porque a vida será perfeita, mas porque você aprenderá a enxergar cada detalhe como sinal de amor dele. Ele vai restaurar seu sorriso, vai renovar sua força, vai surpreender você em áreas que já havia desistido. E quando isso acontecer, todos verão que não foi sua força, mas a mão de Deus sobre sua vida. Por isso, não se prenda ao passado. Não aceite viver de memórias dolorosas. O presente é o lugar onde Deus age. E o futuro é o lugar onde Ele já preparou. Vitórias, confie, entregue, levante-se, caminhe. E viva com a certeza de que os planos de Deus para você são de paz e não de mal, para lhe dar o fim que você deseja. Que neste final de semana seu coração encontre descanso. Que seus olhos se encham de esperança. Que sua alma seja fortalecida. E que sua vida seja prova de que o Deus que cura feridas também escreve histórias de alegria. Respire fundo e declare: eu escolho viver o novo. Eu escolho acreditar. Eu escolho confiar. E assim, dia após dia, você verá a promessa se cumprir. Porque fiel é aquele que prometeu, e ele certamente fará.